Bem, antes de mais, muito boa noite, mais uma vez. Antes de começar, eu já venho sendo hábito, venho-vos pedir um gosto, que coloquem deixem um gosto ou um like no vídeo. Isto, na realidade, é uma forma de ajudar a promover o canal e é também uma forma de me ajudarem para que eu tenha mais views e fico sempre agradecido pela vossa simpatia. Eu hoje trago aqui um tema relativamente que tem a ver com as afirmações que Ricardo Costa fez hoje na SIC Notícias, onde leu um conjunto de notícias de crimes no Correio da Manhã, para depois no final tirar a brilhante conclusão que provavelmente aqueles crimes todos que ele tinha lido, dois deles tinham sido cometidos por estrangeiros. Bem, o que Ricardo Costa ignora, ou pelo menos deixa antever, ignora naquilo que leu, é que as coisas também podem ser revertíveis, não é? Que se calhar todos os dias nós ouvimos crimes relatados na comunicação social, não só no Correio da Manhã, mas noutra comunicação social, e que muitas vezes são crimes cometidos por estrangeiros, mas a qual a comunicação social portuguesa não nos diz que esses crimes foram cometidos por estrangeiros. E eu posso dar inúmeros exemplos. Nós tivemos muitos assaltos a bancos cometidos por cidadãos do leste, a quem a comunicação social não disse que eram cidadãos estrangeiros. Nós tivemos crimes cometidos pelas máfias do ouro, que nem sequer foram apanhados, e são pessoas que nem sequer vão aparecer nas estatísticas, porque muitos deles nem sequer se foram apanhados, e eram pessoas do leste europeu, que vieram cá a Portugal cometer crimes. No entanto, a comunicação pouco ou nada falou destes crimes, que são crimes altamente sofisticados e de pessoas que certamente que cometeram estes crimes não vão aparecer nas estatísticas portuguesas. Mas nós tivemos outros crimes cometidos por estrangeiros. Recentemente até, o caso do crime das mensagens enviadas para telemóvel para fazer o depósito de dinheiro, o chamado crime Olá Pai, Olá Mãe, que foi cometido por um cidadão estrangeiro, mas cuja comunicação social não nos diz que essa pessoa é uma pessoa estrangeira. E, portanto, nós levamos sistematicamente com esta história como se tivesse sido um crime cometido por um português. E temos muitos outros crimes que têm sido cometidos por cidadãos estrangeiros. Eu recordo os voos da Ryanair e das EasyJet. Eu peço imensa desculpa à minha adjetivação, mas eu tenho um nojo do turismo que vem da Ryanair e das EasyJet. É um turismo miserável comportamentalmente. É um turismo de perfil duvidoso e baixo. E, portanto, eu não tenho consideração nenhuma por aquele tipo de turismo, porque acho que é muito mau. E um país que fica associado àquele tipo de turismo devia ter vergonha de si próprio. Mas que são pessoas que cometem muitas vezes cá crimes. Não é? E os cidadãos britânicos que vêm nesses voos têm o condão, muitas vezes, de cometer cá crimes e nem sequer vão a uma esquadra. Não é? Eu já vi cenas de pancadarias em aeroportos de Faro e relatados na comunicação social. Muitas vezes nem sequer se diz que eles são estrangeiros. Vieram nos voos da Ryanair e das EasyJet. Nem sequer uma esquadra vão. São colocados dentro do avião para ir embora e não aparecem numa esquadra. Eu recordo recentemente, li aqui uma notícia num vídeo que fiz, de uns cidadãos que vieram num voo de uma low cost britânica e que chegaram ao hotel, exibiram-se nus em frente aos hóspedes, mijaram, fizeram xixi nas cortinas, tiveram um comportamento de provocação e de insolência o tempo todo, de desrespeito. Quando chegou a polícia, nem sequer os levou a uma esquadra. E, portanto, nós temos crimes cometidos em Portugal que não aparecem nas estatísticas, crimes cometidos por cidadãos estrangeiros, nem sequer vão a uma esquadra, e depois tem toda a tolerância da comunicação social, que trata sempre isto com ligeireza. Eram britânicos e, portanto, os britânicos são assim, são meio loucos, meio rufias, e, portanto, toda a gente perdoa tudo. Basta ver, por exemplo, as cenas de pancadaria no final da Champions, entre duas equipas inglesas, entre os adeptos de duas equipas britânicas. Essas pessoas nenhuma esquadra foram. E, portanto, tudo aquilo constitui um crime. Aquelas cenas de pancadaria correram o mundo. Foram uma vergonha. As pessoas nem sequer foram uma esquadra. E, portanto, e foram cometidos por cidadãos estrangeiros. E, portanto, os cidadãos estrangeiros cometem cá crimes. E muitas vezes nem a tribunal vão. Nem sequer a uma esquadra. E contam com a complacência da comunicação social, que coloca sempre uns paninhos quentes por cima e que muitas vezes nem sequer diz que eles são estrangeiros.
E, portanto, nós também somos todos os dias, muitas vezes, confrontados com crimes quando ligamos a televisão e quando lemos os jornais, que são crimes cometidos por estrangeiros, mas a qual a comunicação social não nos diz que eles são estrangeiros. E, portanto, isto também é ter em conta, não é? Portanto, eu já referi a alguns, não vou referir mais. Eu recordo-me de um crime cometido por um cidadão do leste europeu que ia bêbado no carro e atropela um, os peregrinos que iam para Fátima. Durante muito tempo não se diz que aquele cidadão era estrangeiro. Só quando ele foi condenado em tribunal é que finalmente se disse que o cidadão era estrangeiro. Finalmente é que se disse. Porque durante o tempo todo que aquela notícia tinha sido dada, ninguém disse que o cidadão era estrangeiro. Nós andámos a levar com aquilo a pensar que ele era português. Portanto, nós temos tido crimes cometidos em Portugal por cidadãos estrangeiros que passam camuflados, que não se diz que eles são estrangeiros, seja por que motivo for, para não eh, acordar uma cultura do ódio, para não incendiar ainda mais a nossa sociedade. O politicamente correto, pronto, faz o seu trabalho e encobre tudo. Não é? E tivemos recentemente muitos crimes cometidos em contexto de TVD, em que as pessoas pedem para ir para um sítio e vão para o outro, em que são vítimas de assédio, em que se comete crimes contra cidadãos inocentes. Portanto, mas a comunicação social pouco ou nada diz sobre isso. Refere um ou outro crime. Não é? Parece que tem vergonha de dizer que a maior parte destas pessoas são cidadãos que vêm do Idustão. Pronto. E que têm um comportamento, como se costuma dizer, muito pouco condizente com aquilo que deve ser um comportamento de um país europeu, de um cidadão num país europeu. Portanto, o cidadão estrangeiro tem contado com muita complacência da comunicação social que lhe encobre os crimes. Mas depois há outro tipo de crimes que são cometidos, por exemplo, por portugueses, mas que a comunicação social muitas vezes também tem, parece ter medo de dizer quem são essas pessoas, não é? Eu recordo que há uns tempos atrás morreu um casal alemão, morreu no Alentejo, que deu guarida e que deu dormida a um casal, que era um casal cigano, mas que a comunicação social não diz que eles são ciganos, que depois matou esse casal alemão. E eles hoje estão indiciados desse crime e vão a tribunal e eles são os principais suspeitos, mas parece que existe uma espécie de pá, pudor em dizer que eles são ciganos, não é? No entanto, são ciganos. Mas existe um problema qualquer que parece que não se pode dizer que eles são ciganos. Como existem muitos outros crimes que são cometidos, não é? Desde agressão a médicos, agressões a enfermeiros, simplesmente porque o médico ou o enfermeiro pede à pessoa para esperar um pouco na sala, não é? E parte-se para a agressão. E todos nós sabemos quem comete esses crimes, mas depois existe uma espécie de pudor a nível do jornalismo e o politicamente correto impede de dizer de que etnia são estas pessoas. E todos nós sabemos que eles são. E, portanto, Ricardo Costa também esqueceu-se aqui, não é? Contou os crimes e disse que provavelmente dois deles foram cometidos por estrangeiros, mas depois esquece de reverter o discurso, não é? Quantos dos crimes que nós ouvimos todos os dias são cometidos por cidadãos estrangeiros e depois ninguém nos diz nada? Ninguém nos diz que eles são estrangeiros e nós ficamos a pensar que foram crimes cometidos por portugueses. E se juntarmos a isso hoje o facto do mercadinho das facilidades atribuir a nacionalidade portuguesa ao desbarato e de forma muito fácil, e em que temos que ouvir que um cidadão português comete um crime lá fora, não é? Depois, quando vamos a ver o seu nome, tem um nome, não tem o nome de origem etimológica portuguesa, não é? Portanto, nós todos os dias somos bombardeados por estas histórias, mais ou menos, não é? E depois, quando vamos ver, o cidadão adquiriu a nacionalidade portuguesa no mercadinho das facilidades, não é? E depois não é português coisa nenhuma, nem sequer fala português, nem por cá passou, nem estudou, nem nada. Simplesmente anda com a nacionalidade portuguesa e comete crimes. Portanto, nós também temos que aturar, nós portugueses também temos que aturar isso. E pretendem nos assustar a nós
hoje com um conjunto de criminalidade que se calhar são cometidas por pessoas de uma nacionalidade muito duvidosa. São portugueses, é um facto, têm nacionalidade portuguesa, mas adquiriram de uma forma muito pouco condizente com aquilo que devia ser a nacionalidade portuguesa, o respeito pelos seus símbolos, pela sua história e pela sua língua. E hoje há um conjunto de pessoas que têm nacionalidade portuguesa e que não valem um centavo. E, portanto, Ricardo Costa não se recordou, nem se lembrou destes. Portanto, tem uma memória seletiva. Vamos ver, vamos esperar pelo PS e por estes processos que o PS e que algumas pessoas ligadas ao PS e os seus grandes líderes têm. Vamos ver o que é que daí sai. José Sócrates vai ser julgado. Se for condenado, é mais um crime. Basta, basta olhar para Armando Vara e para os crimes que Armando Vara tem cometido e como tem sido punido em tribunais. Vamos ver o que é que dá com o ex-primeiro-ministro Sócrates. E depois, provavelmente, vai-se dizer que ele é português. É um facto. É português. E, portanto, vamos esperar pelos crimes, por estes julgamentos que vêm aí pelo PS, em que muitas pessoas do PS vão ter que responder em tribunal pelos mais variados crimes. E depois cá estaremos também para comentar. Sendo assim, mais uma vez, muito obrigado por me escutarem. Eu peço-vos mais uma vez que deixem um gosto nos meus vídeos. Isto, na realidade, é uma forma de me ajudar e de promover o canal. Sendo assim, muito obrigado. A continuação de uma boa noite. Muito obrigado.